Olá, pessoal! A referência básica para o material deste vídeo é o capítulo 5 do Mankio. Nós já falamos da lei da demanda e sabemos que para a maioria dos bens, um aumento no preço do bem reduz sua quantidade demandada. Mas muitas vezes seria útil ter uma medida da magnitude desta queda. Agora, nós vamos tentar quantificar essa reação. Quão sensível é a quantidade demandada a variações no preço? O primeiro pensamento que nos ocorre é usar a inclinação da curva de demanda no ponto, ou seja, a derivada. Suponha que aqui nós temos a curva de demanda por gasolina em uma determinada localidade. Nós sempre ilustramos preço no eixo vertical por convenção e conveniência também. No nosso exemplo, temos uma reta e sempre que o preço da gasolina aumenta em R$2, a quantidade demandada de gasolina cai em 1.000 litros. Equivalentemente, se o preço da gasolina aumenta em R$1, a quantidade demandada cai 500 litros. Agora, se você quiser fazer uma comparação entre países, talvez você precise usar outra moeda, por exemplo, o dólar. Considerando uma cotação R$1 vale 20 centavos de dólar, então, se o preço da gasolina aumenta em 20 centavos de dólar, a quantidade demandada cai 500 litros. Equivalentemente, se o preço da gasolina aumenta em $1, a quantidade demandada cai 2.500 litros. Quando eu falo de uma variação em real, a queda é de 500 litros. Agora, para a variação de $1, a queda é de 2.500 litros. A derivada ou inclinação da curva depende se estamos medindo o preço em reais ou dólar. Dependendo das unidades de medidas usadas, o valor da inclinação é diferente. Por isso, ela requer esclarecimentos sobre as unidades de medidas usadas. A inclinação depende da unidade de medida usada para medir o preço e a quantidade. Mas se nós usarmos variação percentual, essas questões desaparecem. A variação percentual é adimensional. Quando eu falo que o preço aumentou em 10%, eu não preciso especificar se medimos o preço em reais ou dólar. A variação percentual independe da unidade de medida utilizada. Por exemplo, digamos que o preço aumentou de R$10 para R$12. Qual a variação percentual no preço? Final menos inicial sobre inicial vezes 100%. A variação no preço foi de R$2 e o preço inicial é 10, então um aumento de 20%. Agora, se medirmos os preços em dólar, R$1 é igual a 20 centavos de dólar. Convertendo os valores, perceba que os 20 centavos de dólar se cancelam, assim como qualquer unidade de medida utilizada. Uma variação percentual é adimensional. Para não precisarmos nos preocupar com as unidades de medidas usadas para medir o preço e a quantidade, nós podemos usar as variações percentuais e medir não a derivada, mas a razão das variações percentuais. Eu vou escrever de forma mais sucinta assim. Quando não estiver claro que se trata de demanda, nós podemos usar o subscrito D. Formalizando, nós chamamos essa medida de elasticidade preço da demanda. Ela serve para medir quão sensível é a demanda a mudanças no preço do bem. Nós podemos reescrever a fórmula da elasticidade assim.
O 100% cancela, multiplica em cima e embaixo por P sobre ΔP e temos, reorganizando os termos, esse primeiro termo, para variações suficientemente pequenas no preço, pode ser calculado por meio da derivada. Agora, voltando ao nosso exemplo, digamos que em um dado intervalo, um aumento de 20% no preço leva a uma redução de 4% na quantidade demandada. Dividindo em cima e embaixo por 2, temos, para cada 10% de aumento no preço, houve uma redução de 2% na quantidade demandada. Dividindo em cima e embaixo por 10, um aumento de 1% no preço leva a uma queda de 0,2% na quantidade demandada. Cancelando as percentagens, temos o coeficiente da elasticidade, aqui menos 0,2. Qual a interpretação desse coeficiente? Um aumento de 1% no preço leva a uma queda de 0,2% na quantidade demandada de gasolina. Se você não gosta de números decimais, você pode dizer: um aumento de 10% no preço causa uma queda de 2% na quantidade demandada de gasolina. Um artigo da revista The Economist sobre tributação de bens que podem gerar algum tipo de custo social, foram apresentadas algumas estimativas da elasticidade de preço da demanda para os Estados Unidos. Por exemplo, este coeficiente é 4 para passagens aéreas internacionais. Um aumento de 1% no preço das passagens leva a uma queda de 4% na quantidade demandada. Nesse caso, nós dizemos que a demanda é elástica. A variação percentual na demanda é maior do que a variação percentual no preço. Para os refrigerantes, a elasticidade de preço da demanda é pouco menor do que 1. Um aumento de 1% no preço do refrigerante leva a uma queda menor do que 1% na quantidade demandada de refrigerante. Neste caso, nós dizemos que a demanda é inelástica. A resposta da demanda é menos do que proporcional ao aumento do preço. Há os casos extremos. Por exemplo, a demanda do meu tio por remédio para controlar a pressão. A demanda dele não responde a variações no preço do remédio. Se ele puder comprar, ele vai comprar, não importa o preço. Ao preço de R$5 por dose, ele compra 30 doses por mês. O preço pode dobrar e ele ainda compra 30 doses. Sua demanda é perfeitamente inelástica. Vamos para o outro extremo agora. Se o consumidor não consegue distinguir entre as batatas do produtor A e as batatas dos demais produtores, ele não vai querer pagar mais pelas batatas de A do que ele paga pelas demais. Digamos que o preço em vigor no mercado de batatas é R$6 o quilo. Do ponto de vista do produtor A, ele tem duas opções. Ou ele vende ao preço em vigor nesse mercado, ou ele não vende. Porque se ele tentar cobrar mais do que está todo mundo cobrando nesse mercado, ninguém compra a sua batata. A sua quantidade demandada é 0. Como o produto A é apenas um entre inúmeros produtores, o que A faz não tem impacto significativo no preço de equilíbrio de mercado.
Se ele produz ou deixa de produzir, o impacto sobre o mercado é insignificante. Então, do ponto de vista do produtor A, ele pode vender quantas batatas ele quiser ao preço em vigor no mercado de batatas. Nós dizemos que a demanda por batatas do produtor A é perfeitamente elástica. Note que esta não é a demanda de mercado, é apenas a demanda pelas batatas de um produtor individual. Nós podemos aplicar o conceito de elasticidade para outras relações. Sempre que uma mudança na variável B causa mudanças na variável A, e nós queremos medir quão sensível é a variável A mudanças em B, nós podemos utilizar o conceito de elasticidade. Por exemplo, elasticidade preço da oferta. Quão sensível é a quantidade ofertada a variações no preço do bem? Sensibilidade da demanda por um bem a variações no preço do outro bem, no caso de substitutos ou complementares. A sensibilidade da demanda a variações na renda. Trabalhos empíricos em economia muito frequentemente estimam elasticidades. Como se faz isso na prática? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui a renda de uma pessoa e aqui a renda do seu pai. E eu tenho vários indivíduos. Eu plotei esses pontos e obtive esse gráfico. Eu gostaria de estimar quanto que a renda de um indivíduo está associada à renda do seu pai. Eu poderia estimar uma reta de regressão e teríamos algo assim. Neste caso, eu estimei a reta que relaciona a renda do indivíduo com a renda do seu pai. Mas, se ao invés de estimar esta relação, nós estimássemos esta aqui. Neste caso, nós aplicamos o logaritmo neperiano nas variáveis antes de estimar a reta de regressão. Aqui, y depende de x. Variações em x causam variações em y. Derivando ambos os lados dessa relação em relação a x, nós temos rearranjando os termos, temos que é a definição da elasticidade de y em relação a x. Há diferentes formas de demonstrar isso, mas o resultado é sempre o mesmo. Quando você aplica log nas variáveis antes de estimar a reta de regressão, o coeficiente estimado é uma elasticidade. Eu estimei exatamente isso para o Brasil, naquele trabalho sobre mobilidade entre gerações que eu mencionei antes. Neste contexto, essa elasticidade é chamada de elasticidade intergeracional da renda. O coeficiente estimado foi de 0,85. Como nós adaptamos a interpretação da elasticidade para este contexto? Se o rendimento do seu pai é 100% maior do que o rendimento do meu pai, espera-se que o seu rendimento seja 85% maior do que o meu.
é alto, né? Para países desenvolvidos, esta elasticidade é menor. O conceito de elasticidade pode nos ajudar a analisar várias questões, como analisar o impacto de diferentes políticas ou como a receita de um setor será afetada por mudanças de preço. Por exemplo, em 2018, a Irlanda conseguiu aprovação para a introdução de um preço mínimo para bebidas alcoólicas. De acordo com um artigo na revista The Economist, cerca de 70% das bebidas alcoólicas vendidas em bares e restaurantes eram vendidas abaixo do preço mínimo. Aparentemente, é uma restrição real. De acordo com o artigo, o objetivo da medida era reduzir o consumo, mas acabou sendo motivo de celebração entre os produtores e distribuidores. Por quê? A demanda por bebidas tende a ser inelástica com relação ao preço. E neste caso, uma elevação no preço aumenta a receita dos ofertantes. Como? Eu vou demonstrar isso matematicamente, mas antes eu vou falar em termos mais intuitivos. Primeiro, o que é receita? Eu vendo 10 camisas, cada uma ao preço de R$30, minha receita é R$300. Receita é quantas unidades eu vendo do bem vezes o preço de cada unidade. Agora considere uma demanda inelástica. De elasticidade de preço, demanda menor do que 1 em valor absoluto. Por exemplo, menos 0,6. Isso significa que um aumento de 10% no preço causa uma redução de 6% na quantidade demandada. Receita é preço vezes quantidade. Nesse caso, um aumento no preço de 10% causará uma queda na demanda menor do que 10%, de 6%. O aumento no preço mais do que compensa a queda na demanda, e o efeito final disso é um aumento na receita. Agora vamos demonstrar isso. Eu quero demonstrar que se a demanda é inelástica, um aumento do preço aumenta a receita. A receita é preço vezes quantidade. Mas, obviamente, a quantidade demandada vai depender do preço cobrado. Eu representei isso aqui colocando a quantidade demandada como função do preço. Se eu quero saber se um aumento de preço aumenta a receita, eu vou derivar a receita em relação ao preço e ver se é positiva. Derivada de um produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Colocando Q em evidência, isso daqui é a fórmula da elasticidade. Como a elasticidade de preço da demanda ela é negativa, aumentos no preço causa queda na quantidade demandada, eu vou colocar a elasticidade em valor absoluto e deixar o sinal para fora do módulo. Agora fica fácil de ver. Se a demanda é inelástica, ou seja, esse número é menor do que 1, o segundo termo é positivo. A quantidade demandada também é positiva, logo, esta derivada é positiva. Um aumento de preço leva a um aumento na receita.
Como a demanda por bebida é inelástica, o aumento de preço levará a um aumento na receita. E não só isso. O aumento de preço leva a uma queda na quantidade demandada. Proporcionalmente menor, mas ainda assim uma queda. A queda na quantidade vendida e, portanto, produzida, reduz os custos de produção. No final, nós temos um aumento da receita e uma redução de custos. Isto certamente aumentará os lucros. O preço mínimo sobre bebidas acaba tendo uma outra consequência além da queda no consumo de bebidas, que é o aumento do lucro dos ofertantes. Enquanto que o imposto também reduz o consumo de bebidas, mas com a vantagem de aumentar a receita do governo, não dos produtores e distribuidores de bebida. A questão da prova de 2018 foi exatamente uma aplicação da relação que demonstramos entre elasticidade e receita. Naquele momento, o então presidente Temer instituiu valores mínimos para os fretes rodoviários. E como nós acabamos de demonstrar, a introdução dos preços mínimos para os fretes aumenta a receita do setor se a demanda for inelástica. Caso contrário, reduz. A próxima questão, que é da prova de 2019, eu vou deixar para você responder no espaço designado no Google Classroom e servirá para registro de presença. Bem, é isso e até breve!